apesar de estar até agora sentado aqui na cadeira do centro, em princípio dando sinais de que seria o pregador nesta noite, eu não serei o pregador nesta noite. Quem trará a mensagem será o reverendo Renato. Não tenho palavras para ficar apresentando aquele que a gente tem uma estima muito grande. Esses dias foi seu aniversário, certo? Dia 8 foi seu aniversário, e fui mandar um áudio para ele, e me ocorreu dizer que entre as bênçãos de Deus que desejo para a vida dele, pude compartilhar o orgulho que tem do homem de família, o homem de Deus que ele se tornou, desde o período lá do seminário até hoje, e o pastorzão que ele se tornou também, amado pela igreja, respeitado por seus pares, um homem de Deus que está pagando, né? Eu fui lá mês passado, foi mês passado? Foi. E eu já falei, você precisa pagar a visita, e hoje ele está aqui cumprindo a palavra e trazendo com toda certeza uma exposição da palavra de Deus. Deus abençoe. Está ali o Bernardo, filhinho deles, eu que batizei, não foi? Foi. Eu que batizei, e eu fiz seu casamento também, não fiz? Também, né? Incentivou para que eu casasse. E incentivei, eu quase não faço isso. Quase não faço isso. Não, assim, mas ele já gostava da moça, estava tudo certo. Eu ajudei, né? E fui com ele lá falar com o sogro. Quando ele começou a falar, eu saí de perto e deixei ele lá. Mas deu certo, irmãos. Quantos anos de casado já? 10 anos de casado, está dando certo, irmãos, é benção. Passou pela fase mais difícil, agora em diante facilita um pouco mais. A esposa não está, a Daniela está visitando os pais lá na América do Norte. Deus abençoe, seja bem-vindo, filho. Obrigado. Boa noite, irmãos. Graça e paz do bom Deus seja com cada um de vocês. Meus queridos, eu trago comigo uma saudação de nossa amada Igreja Presbiteriana de Mairinque, e para mim é um privilégio retornar aqui, numa ocasião que estive. O reverendo Ellerson não estava, e hoje posso retornar, agradecendo aos irmãos também por permitir que ele estivesse lá conosco, pregando no mês da família. E como ele já disse, minha esposa não está me acompanhando hoje, estamos eu e o Bernardo aqui, e eu quero convidá-los para que juntos abramos a palavra de Deus no Salmo de número 51. Eu sei que este salmo é um tanto quanto conhecido de nós. Em momentos de nossa liturgia, na parte da contrição, não é incomum que o leiamos, mas nós buscaremos, pela graça de Deus aqui, refletir naquilo que nos comunica o Senhor por sua palavra, no Salmo de número 51, e peço aos irmãos que acompanhem a leitura. Diz assim a Santa Escritura: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu tos daria.
não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Oremos mais uma vez. Ó Pai Santo, ó Deus de bondade e graça, estamos diante de Ti. Eis aqui a Tua igreja, rebanho de Teu pastoreio, e nós Te suplicamos, ó Senhor, que fales a nós uma vez mais. Apesar de nossa limitação em compreender, apesar do instrumento que comunica, o Teu Santo Espírito é poderoso para iluminar a santa verdade e nos trazer a instrução precisa que tanto carecemos, ó Senhor. Te suplicamos humildemente, porque reconhecemos a nossa mazela, a nossa nulidade em entender o que tens a nos comunicar. Então fale conosco mais uma vez. Fale à Tua igreja e ao Teu povo. Te suplicamos isto. Em nome de Jesus. Amém. Uma das marcas indeléveis, uma das evidências mais precisas da queda do homem, da sua rebeldia contra Deus, é um coração endurecido, é um coração petrificado, um coração inclinado ao pecado, à maldade, à rebelião, alheio ao seu Criador. Não é debalde que o profeta comunica em sua palavra, inspirado por Deus, dizendo: eis uma promessa, tirarei de vocês um coração de pedra e darei a vocês um coração de carne. Deus está dizendo, por intermédio do profeta Ezequiel, em linguagem análoga, dizendo: olha, a rebeldia deste povo é característica por um coração endurecido, petrificado. E quando então o Senhor visitaria aquele povo com graça, converteria a vida deles. E um símbolo desta conversão é dar-lhes um coração agora de carne, um coração quebrantado, um coração suscetível à obediência ao seu Deus. Quando você olha à sua volta, quando nós usamos uma amostragem do meio em que nós vivemos, não há dúvidas que o endurecimento do coração é característico do nosso tempo, do homem sem Deus. A maldade aumenta, o amor se esfria, a perversidade está em todo o tempo ao nosso lado, fruto de um coração endurecido, de um coração que fora afetado pelo pecado e agora já não se sensibiliza mais com o seu Deus. A negação pelo Senhor, os seus valores, caracteriza uma humanidade de coração duro. Chamam mal de bem, vivem alheios ao seu Criador. E a consequência, ou melhor, o motivo que pode tornar um coração endurecido, está muito claro neste texto. Se chama pecado, iniquidade. Nós temos aqui um salmo de quebrantamento. É um sumo de alguém que fora esmagado pela providência de Deus, tendo a sua vida exposta aos seus próprios olhos. E agora, visitado pelo Senhor, ele reconhece quem de fato é e qual a sua condição diante do Altíssimo. Lembremos o contexto desse salmo. Davi fora de fato um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou, e pecou gravemente. E como todo pecador, ele tenta ocultar o seu pecado, e usa dos seus meios, da sua influência e do seu poder como rei, para se esconder e para esconder a sua iniquidade. E está vivendo sua vida. E depois de todo aquele mandato e até do assassinato do próprio Urias, ele diz: agora está tudo bem. Agora posso viver minha vida, posso seguir. Mas o coração daquele homem está sendo endurecido por um pecado oculto, escondido. Mas o Deus que tudo vê o visita pelo profeta Natã, que dentre os significados de seu nome traz a indicação de graça de Deus também. E Natã confronta Davi
ao ponto que aquele homem, muito prontamente, como todos nós, temos uma pontinha de hipocrisia, diz assim: vamos atrás deste homem que pegou uma ovelhinha só e vamos resolver o problema. Então Natã olha para Davi e diz: tu és este homem, ó rei. E ele cai em si, ele se dá conta do seu pecado e do endurecimento do seu coração. Mas naquela hora há uma visitação de Deus e o seu coração é novamente quebrantado pelo Senhor. E ele traz aqui neste salmo algumas marcas, algumas evidências do que de fato é ter um coração quebrantado. Eu e você carecemos profundamente, precisamos em absoluto manter o nosso coração quebrantado diante de Deus e por sua graça suplicar por isso. Vejamos, irmãos, no texto o que aprendemos aqui acerca de um coração quebrantado. E dos versículos 1 a 5, nós temos uma evidência de um coração que fora visitado por Deus e agora expõe o seu quebrantamento. E a primeira evidência que pode nos parecer um tanto quanto elementar, básica, é que um coração quebrantado reconhece o seu pecado, reconhece a sua condição pecaminosa, reconhece o seu estado de miséria. Olha o que ele diz, irmãos, no versículo 3 em diante: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. O orgulho que aquele homem tinha sido enredado em seu coração, fez com que ele deixasse de perceber a profundidade do seu pecado diante de Deus. O orgulho faz com que percamos a percepção de quão cruel é o nosso pecado. E há um grande perigo aqui, que a gente se balize, se avalie pela moralidade da nossa época. E obviamente, se nós sairmos aqui fora, nós vamos nos avaliar com outros e dizer: não, nós somos bons, porque nós estamos na igreja, nós viemos a um culto, nós nos preparamos, enquanto muita gente está aí, vivendo uma vida dissoluta, entregue aos vícios e a toda sorte de pecado. E ok, nós podemos até compreender que, em certo sentido, moralmente, nós estamos adequados. Entretanto, o que Davi está dizendo, que um coração quebrantado reconhece a condição do seu pecado para com Deus. Ele sabe que é pecador. E olha o que o versículo 4 diz: pequei contra ti somente. Ora, irmãos, nós poderíamos interpelar Davi e dizer assim: Davi, uma pausa, por favor. Você pecou contra várias pessoas. Você tomou uma mulher alheia. Não satisfeito, você fez todo um enredo para que o marido dela viesse para casa e tentar encobrir uma suposta gravidez. Não bastasse isso, você mandou um recado para o seu general, traindo a fidelidade do seu exército, para que esse homem fosse posto à frente da batalha e morresse. Não, Davi, você pecou contra várias pessoas. Você pecou contra as suas esposas, que você fez um voto de honra e de aliança. Você pecou contra o seu reino. Você pecou contra muita gente que confiou na sua palavra, na sua honra. Mas o que Davi está dizendo para nós? Qual é o sentido, qual a teologia deste versículo? É que, na verdade, todo pecado é uma ofensa direta contra Deus. Não adianta a gente cantar belos louvores se nós não prezarmos por sermos homens honrosos dentro do nosso lar. Não adianta a gente oferecer canções se nós não cuidarmos de ser pais honrados no Senhor. E muito embora ele tenha ofendido muita gente com o seu pecado, ele está dizendo: eu pequei contra muita gente, mas todo o pecado é uma ofensa direta ao Senhor. Por isso, um coração quebrantado não está se auto-justificando, ele está dizendo: eu pequei contra ti e contra ti somente. Mas ainda nesse ponto de reconhecer a sua condição e o seu pecado, ele diz no versículo 5: eu nasci na iniquidade. Vamos juntos, irmãos? Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Nós não devemos, em hipótese alguma, esquecer da nossa disposição em pecar, do nosso potencial para o pecado. É bem verdade que o Espírito Santo nos regenerou,
e nos molda a imagem de Jesus. Mas enquanto ainda não encontrarmos o Senhor e sermos revestidos, completamente transformados, nós temos de lutar todo o tempo contra o pecado que, segundo o autor aos Hebreus, tenazmente nos assedia. E Davi está dizendo algo profundo: eu nasci no pecado, eu cresci em pecado, eu fui concebido no pecado, eu estou sujeito ao pecado. Oh Senhor, livra-me de mim mesmo. Como já foi orado aqui, irmãos, a disposição do que desejamos fazer, por vezes lutamos contra isso e não conseguimos. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 12: quem está de pé, cuide para que não... Certa vez eu vi uma frase do reverendo Augusto Nicodemos, que ele dizia assim: se o pecado enredou Salomão, o homem mais sábio que existiu, Sansão, o homem mais forte, Davi, o rei mais poderoso, não duvide do que ele pode fazer com você, do que ele pode fazer conosco. Uma outra ilustração: certa vez Spurgeon pregava a sua congregação, e de repente passa lá um malfeitor do lado de fora, sei lá, um ladrão, em que a polícia perseguia, e ele pediu que a sua congregação virasse para o fundo, olhasse para aquela cena, percebesse pelo menos o que ocorria, e ele disse: lá sou eu, sem a graça de Deus. Se estamos de pé, é porque o Senhor tem sustentado a nossa vida. A primeira grande evidência de um coração quebrantado, ele reconhece o quão pecador é. Tal como o profeta Isaías, quando viu o Senhor, qual foi a primeira reação dele? Ai de mim. Ele não disse: ora, agora eu estou num patamar mais avançado e melhor que os meus irmãos, porque eu tive uma visão quando muitos não tiveram. Não, quando vê ele a santidade, a majestade do Senhor, sua primeira reação é dizer: ai de mim, que sou homem de impuros lábios. Ai de mim, que estou diante de um Deus tão santo e justo, que expõe os meus pecados aos seus olhos. João vai nos advertir que aquele que diz que não tem pecado está se enganando, está fazendo Deus de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Primeira condição para um quebrantamento: não é se auto-justificar, não é colocar a culpa em Batseba, que fora se banhar daquele jeito, naquela hora do dia, ou nas inclinações, ou nos conflitos, ou no estresse de ser um rei. A primeira marca de um coração quebrantado é dizer: eu pequei porque sou pecador, eu pequei, Senhor, eu ofendi a tua santa lei, eu transgredi o teu ensino, porque peco e careço profundamente de tua graça. Amém? Irmãos queridos, e uma segunda evidência ou marca de um coração quebrantado, a partir do versículo 7, Davi muda sua tônica depois de reconhecer o seu pecado. Ele diz: purifica-me com sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os meus ossos que esmagaste, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E a partir do 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Uma segunda evidência de um coração genuinamente quebrantado por Deus é que ele não apenas reconhece o seu pecado, mas ele é desejoso por mudança. Ele almeja ser transformado. Não é incomum a gente se deparar com alguém, conversar com a pessoa e dizer: olha, o Senhor está te chamando a sair desta condição. E ela diz: olha, eu sei, pastor, que a minha vida está complicada, eu sei que a minha condição está ofendendo o Senhor, eu sei que a minha conduta tem sido uma conduta pecaminosa. E aí a gente, como pastor, empolga o coração e diz: e agora, irmãos, vamos mudar? Não, pastor, por enquanto não. Ela reconheceu a condição, em certo sentido, que é pecador, mas não tem desejo algum de ser transformado. Em nossa igreja, eu sempre costumo enfatizar no momento da contrição, quando faço liturgia. Eu digo: irmãos queridos, ore por perdão, mas também suplique por ser transformado. Que você não retorne na próxima semana pedindo perdão pelos mesmos e corriqueiros pecados que você os tem acariciado como pecados de estimação e não tem tratado com eles diante de Deus. Davi diz: Senhor, eu sou pecador,
mas quero ser transformado. Eu preciso ser mudado, Senhor. Reverendo Ronaldo Lidório, um precioso missionário de nossa querida IPB, tem uma frase em seu livro Liderança e Integridade. Eu destaquei aqui, irmãos. Ele diz que há uma grande diferença entre sinceridade e integridade. É a obediência. Enquanto a primeira, que é a sinceridade, reconhece suas falhas e erros, a segunda, que é a obediência, se contorce incomodada por conserto e transformação. A integridade vai além da sinceridade. Você pode ser sincero e não desejar mudar. E só numa visitação de Deus para nos trazer à tona isto, que desejemos ser transformados. Quem deseja o perdão, deseja também transformação. Querer perdão sem transformação é irresponsabilidade. Nós queremos ser perdoados por Deus? É óbvio que sim. Nós almejamos a visitação de Deus com graça para nos redimir de todo o pecado, por isso que nossa liturgia, nós temos o momento da contrição, porque nós suplicamos a um Deus gracioso que nos perdoe, mas também almejamos por transformação. Transforma-nos, Senhor. Faz-nos a sua imagem. Muda o nosso coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Veja que interessante, irmãos, que nessa transformação ele vai dizendo algumas coisas. Versículo 12, olhe comigo. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta com espírito voluntário. Ou melhor, versículo 11 ele diz: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. É claro que nós não temos a mesma aplicação que Davi teve aqui, porque nós não cremos que um cristão teologicamente deixará de ser a habitação do Espírito Santo por pecar contra Deus. Mas o que o apóstolo Paulo adverte é que a gente não deve entristecer o Espírito Santo, o qual nós fomos selados para o dia de nossa redenção. E quando nós vivemos na prática do pecado, nós precisamos nos preocupar com a nossa fé, de fato, porque João vai dizer que aquele que vive pecando não conhece a Deus. Alegria da salvação, irmãos. Restitui-me a alegria da tua salvação. Nós temos desfrutado desta alegria de termos o Senhor. Nós temos um deleite real e verdadeiro porque nós somos salvos por Jesus. Não por coisas passageiras, efêmeras, voláteis desse tempo, por bênçãos que são deste andar de baixo, que logo a gente recebe, mas a sua alegria se esvai. A pergunta da palavra de Deus é: há em você alegria genuína da salvação, ou a prática do pecado lhe tem furtado isto? Quando a gente dá discipulado na igreja para os primeiros passos, tem uma marca sobre a salvação que usa tanto a conversão do carcereiro em Atos 16, quanto a conversão do eunuco ao se encontrar com Filipe, e as duas evidências é que ambos saíram ou ficaram jubilosos, muito felizes pela alegria da salvação. Davi podia estar numa condição cômoda, porque ninguém lhe confrontava em seu pecado, mas a confissão não havia mais alegria do Senhor. Entenda, irmãos, as lágrimas de arrependimento diante de Deus, a vergonha de confessar as nossas faltas, são passageiras, e não se comparam com o júbilo que é saber que Deus tem nos visto e nos perdoado. Se você almeja transformação, não apenas perdão, e essa é uma ação que apenas o Espírito Santo pode produzir em nós, o Espírito que nos conforma à imagem de Jesus, o Filho de Deus. E um terceiro aspecto que nós vemos adiante aqui, é que Davi diz no versículo 13, até pelo menos o versículo 15, ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. O que ele está expondo como um intento de seu coração? É que uma terceira evidência de um coração quebrantado e contrito é que ele tem desejo por testemunhar o perdão e a restauração de Deus. Alguém já escreveu que evangelismo
é um mendigo ensinando ao outro onde encontrar pão. Eu acho que essa definição necessita de um pouco mais de robustez na sua definição. Entretanto, de fato, quando nós conhecemos um Deus que nos perdoa, sendo que nós estávamos perdidos em nossos próprios intentos e desejos, quando nós conhecemos a graça de um Deus que restaura a nossa história, é uma reação da nossa vida querer anunciar a outros. Ele diz: Senhor, depois de reconhecer que sou pecador, depois de ser visitado por transformação, Senhor, então abre os meus lábios, abre a minha boca, me ajude, Senhor, para que eu manifeste os teus louvores, para que eu anuncie, no versículo 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Meus irmãos, todos nós, salvos em Cristo, nascidos de novo, somos testemunhos ambulantes do perdão e da restauração de Deus. Quem éramos e hoje quem somos. Narra a bondade de Deus a nossa vida. Davi, depois de perdão e restauração, se propõe a contar sobre o que Deus fez a outras pessoas. Você e eu precisamos abrir os nossos lábios e contar aos outros a bênção que é ser perdoado por Deus. A mensagem do Evangelho não é aceite Jesus porque Ele está desesperado para te dar um abraço. A pregação do Evangelho, que começa com João Batista, o precursor, é reiterada por Jesus e os apóstolos, se arrependam e creiam no Evangelho. Se arrependam. Mas a minha condição, não há abismo tão profundo que a mão de Deus não possa resgatá-lo de lá. Não há situação tão horrenda que o Senhor não possa converter. Nós cremos, irmãos, na transformação de Deus. Nós continuamos crendo em testemunhos da graça que resgata pecadores do monturo, que transforma vidas, realidades, histórias e famílias. Esta é a pregação do Evangelho. O nosso culto não é um mero tributo a um Deus que está longe, mas é um culto a um Deus vivo. Há um Deus que Isaías diz que sua mão não está encolhida para que não possa salvar, nem tampouco o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Aquele que tem o seu coração quebrantado, não guarda para si, anuncia a outras pessoas. Cristo está vivo, transforma a vida, realidades, histórias. Abre, Senhor, olha a oração que deveríamos fazer. Versículo 15. Vamos ler juntos? Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Abre, Senhor, os nossos lábios, para que proclamemos Tua palavra, para que anunciemos louvores ao Teu santo nome, para que, em vez de murmurar, possamos bem dizer todas as coisas. E por último, irmãos, dos versículos 15 em diante, ou 16 em diante, ele diz: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradarás de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. E o último aspecto aqui, de um coração quebrantado, é que ele entende que a adoração está diretamente atrelada à obediência, que compreende que a verdadeira adoração a Deus não está meramente no ritual, não está na performance, não está na postura, mas ela começa na obediência. Com base em que eu estou dizendo isto? Porque Davi está fazendo uma pergunta e também poderia gerar dúvidas. Quando você lê, não te compraz em sacrifício, a gente faz uma pergunta para o texto: quem que pediu o sacrifício? Quem que estabeleceu? O próprio Deus. Quando a gente lê, do contrário eu te daria, não te agradas de holocaustos. Não, Davi, Deus pediu holocaustos. Mas o que Davi está dizendo, nós podemos fazer uma ligação com o profeta Isaías. Quando ele diz ao povo: quem que pediu para vocês só pisardes nos meus átrios? Eu estou cansado de sacrifícios. Alguém também podia questionar: Senhor, como assim? O Senhor que nos pediu. Mas o que o Senhor está dizendo é que o nosso culto, a nossa adoração, deve ser uma extensão da nossa vida, porque é melhor obedecer do que? É melhor ser obediente do que meramente vir oferecer sem antes obedecer.
na oração do fariseu e do publicano, o fariseu achava que obedecia. Mas Jesus traz para nós uma máxima muito confrontante. Ele diz: e o fariseu orava de si para si mesmo, enquanto aquele que reconhecia o seu pecado foi para a sua casa justificado. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós devemos tratar de forma diminuta o nosso culto, nossa solenidade, a nossa reverência e temor para com a adoração ao Senhor. O que o texto está nos ensinando é que isto deve ser resultado de uma vida que passou 6 dias da semana em obediência e se reúne no 7º dia para adorá-lo. É de uma vida que, quando canta que Deus é o nosso Senhor, procura obedecê-lo durante os outros dias que viveu. Deus não quer apenas adoração, sacrifício e ritos, se nós não primeiramente o obedecermos. A obediência é uma evidência de um coração quebrantado. A obediência é uma evidência de um cristão visitado por Deus. Olha o que Davi vai dizer. Sabe o que é agradável ao Senhor? Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Como está o nosso coração diante do Senhor? Como está a nossa vida diante de Deus? A nossa inclinação, a nossa adoração é oriunda de um coração quebrantado? Nós precisamos ter muito cuidado para que a gente não ligue o piloto automático da fé e siga uma vida religiosa destituída de um coração quebrantado diante de Deus. A Bíblia dá vários exemplos para nós de pessoas que foram lidando com o sagrado e se acostumaram e começaram a ser desleixados no trato com as coisas tão santas. Continuaram mantendo o rito, o sacrifício estava lá, a cerimônia estava correta, a indumentária impecável, mas o coração se afastando do Senhor. Ó Deus, traga-nos para mais perto de Ti. Versículo 19: então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos. Veja, ele não anulou os sacrifícios. Ele não está dizendo que Deus deu cabo ao que outrora havia chamado o povo a fazer. Mas ele diz: dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. O povo que obedece, oferece a Deus um culto que lhe é agradável. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.